Bom dia a todos! O mês de outubro é dedicado às bibliotecas escolares em todo o mundo e no dia 27 de outubro comemora-se o Dia da Biblioteca Escolar em todo Portugal. Por isso, hoje, no podcast, vamos entrevistar professores e alunos e funcionários para saber um pouco mais sobre leitura e leitores. Agora comigo tenho aqui o professor José Gaspar e a professora Conceição Brás. Olá, boa tarde. Eu antecipei-me à Conceição e não fui cavalheiro, mas olá, boa tarde. É um gosto estar aqui convosco e obrigado pelo convite. Não tem problema. Portanto, eu sou a professora Conceição Brás, sou professora de Educação Física e também fiquei bastante contente por este convite, que não estava à espera, mas pronto, agradeço imenso, especialmente por integrar este projeto destas comemorações da leitura. Então, assim eu começo já aqui por perguntar aos dois qual é que é o livro que agora neste momento estão a ler e que está na vossa mesinha de cabeceira. Posso começar eu? Eu tenho aqui 3 livros e tenho exatamente aquele que estou a ler neste momento. É o livro O Meu País Inventado, da Isabel Allende. E é muito curioso o facto de eu estar a ler este livro, porque descobri que tenho 2 exemplares em casa e, entretanto, um dia destes, eu tenho 2 exemplares em casa e não li ainda o livro. E peguei no livro para ler e estou muito agradado. Eu conheço os outros livros da Isabel Allende e de facto aqui acaba por ser um bocadinho aquilo que foi a vida dela até determinada altura, até a altura em que ela escreveu o livro, já no início do século XX, e sobretudo a mim diz-me muito porque percebo um bocadinho daquilo que foi o processo da Isabel Allende enquanto alguém que se fez escritora. Acaba por ajudar a perceber como é que ela andou meio perdida na vida entre exílios e entre o Chile e entre a Venezuela e agora nos Estados Unidos, e como é que ela acabou por se fazer escritora e que foi uma coisa quase que se lhe impôs, saltou-lhe uma escritora para dentro dela e ela fez estas obras extraordinárias, e por isso é um livro que acabou por ser muito interessante. Então, deixa-me só dizer uma coisa em relação a ter 2 livros em casa, porque eu acho que isto é quase comum a quem compra livros e gosta de ler. Eu também já comprei várias vezes 2 livros, já não me lembrava que tinha, e depois, quando dou por isso, já tenho 2 livros em casa, iguais. Mas portanto, o livro que eu estou a ler agora é um livro da Luísa Sobral, chama-se Nem Todas as Árvores Morrem de Pé. A Luísa Sobral é especialmente cantora e faz ela própria as suas músicas e as suas canções. Começou em 2011, é relativamente conhecida, talvez não seja muito conhecida da grande parte do público, mas é uma pessoa bastante interessante, acho eu. Foi ela que escreveu a música e que fez a letra para a canção que ganhou o festival em 2017, que ofereceu a letra e a música ao irmão. Foi o irmão que a cantou, o Salvador Sobral, eles são irmãos. E agora começou a escrever. Ela já tinha aqui uns 2 livrinhos infantis para pessoal mais pequeno e, entretanto, começou a escrever. E eu comprei este livro, que alguém já me tinha dito que tinha gostado, e eu comprei-o e, entretanto, comecei a ler ontem. Portanto, ainda tenho aqui poucas páginas, mas para já estou a gostar. Acho que está muito bem escrito, muito interessante, e a história penso que seja interessante. É uma história, não é em Portugal, é relacionado com a Alemanha, muro, queda do muro, Alemanha nazi, portanto, toda uma situação política que foi real, foi vivida na realidade por muitos milhões de pessoas, não é? Uhum. Então vou já começar assim as perguntas e quero que respondam com a maior sinceridade possível e que falem o que... Discretas. Quero que falem mesmo o que é que pensam, o que é que... tirem mesmo de dentro de vocês. Então, começo já então agora por perguntar aqui ao professor José Gaspar, qual é que foi o livro que lhe fez gostar de ler? Talvez tenha sido Os Bichos do Miguel Torga. E talvez porque eu nasci numa casa onde não havia muitos livros e onde se compravam os livros para aquilo que eram as atividades escolares, e eu penso que nós que comprávamos os bichos para ir para o 7º ano ou 6º ano do ciclo preparatório, por aí assim, e efetivamente
ou o livro Os Bichos do Miguel Torga, ou o professor que nos ajudou a ler o livro Os Bichos do Miguel Torga, que eu ainda me lembro do nome, que era o professor Milho, e que nos colocava perante aquelas histórias de uma forma muito desarmante e nos fazia perceber que todos aqueles bichos podíamos ser cada um de nós, e podiam ser vidas de tantas pessoas. E eu, nos meus 12, 13 anos, aquilo acabou por me encantar e eu fiquei muito entusiasmado com o livro, e creio que foi a partir daí que eu comecei a ler mais. E agora, professora Conceição, se pudesse viver um livro, qual é que seria? Olha, não te sei responder a essa pergunta. Para mim é impossível, porque eu gosto de tantos livros e tantos autores e tanta coisa diferente que seria impossível. Provavelmente gostaria de viver dentro dos livros de Gabriel Garcia Marques, que é um autor que eu adoro. Aliás, eu vou já dizer, não sei se tu me vais perguntar, se cá não vais, mas eu vou-te dizer. Eu tenho 3 autores que para mim são tipo deuses da literatura. É o Saramago, que é português, já foi Prémio Nobel. É o Gabriel Garcia Marques. E é o brasileiro, ajuda-me que agora está-me a falhar o nome, o Jorge Amado. Peço desculpa. São 3 autores que eu adoro, já li praticamente toda a literatura deles, mas o Gabriel Garcia Marques é muito especial porque ela envolvência toda da América Latina, uma forma completamente diferente de cultura, de tempo, de vida, de fauna, de flora, de tudo. E acho que seriam uns livros muito agradáveis para viver. Ok, agora eu vou voltar aqui para o professor José, qual é que é o primeiro livro que lhe aparece e que você pensa quando precisa de rir, de ficar feliz? Qual é que é o primeiro livro que lhe vem à cabeça e que quer ler? Ai, que pergunta difícil. Eu creio que agora, se calhar, estou com a professora Conceição e não te vou conseguir dizer nenhum livro em particular. Mas eu acho que há muitas boas histórias que acabam por fazer com que nós entremos para dentro delas e nos possamos rir com as personagens e possamos viver um bocadinho aquilo que é o papel das próprias personagens. Agora, um livro em particular em que eu me pudesse rever e estar dentro dele. Eu há bocadinho, se fosse para responder a esta pergunta de qual livro é que eu podia entrar para dentro e podia fazer assim, e podia lá dentro fazer aquelas coisas todas que eu podia querer fazer, eu lembrei-me das Aventuras do João Sem Medo, do José Gomes Ferreira, porque é um livro um bocadinho surrealista e permite tudo, e eu acho que a literatura tem esse lado que é o permitir tudo. Há pessoas que dizem que este livro tem aqui um problema porque é um bocadinho inverosímil, isto é, porque a história não bate a bota com a perdigota, ou há aqui qualquer coisa que não podia acontecer na realidade. Mas eu acho que a literatura é especialmente importante e boa e interessante para nós, porque permite mesmo aquilo que seria impossível na realidade, e esse realismo mágico, por exemplo, de alguns autores, é uma coisa verdadeiramente extraordinária e que seria uma aventura brutal. Então, e agora por esse não bater a gota com a perdigota, então, qual é que seria o livro que a professora Conceição queria mudar a história, ou trocar o final, ou alguma coisa assim? Qual seria esse livro que pudesse trocar a história, ou pudesse trocar o final porque não queria, que desiludiu, ou ficou assim por esperar mais? Isso também é uma pergunta um bocadinho complicada nesta altura do campeonato, não é? Mas é assim, eu acho que não tenho o direito nunca de alterar aquilo que os autores escreveram. Portanto, foi aquilo que eles sentiram na altura. Muitas vezes os próprios autores, quando voltam a pegar em algumas obras, acabam por as reescrever. Agora, eu como leitora aceito aquilo que eles fizeram. Mesmo não esteja de acordo, não é? Mas aceito aquilo que eles fizeram. Foi a obra deles. Portanto, acho que não podemos ir por aí, tipo, mudar ou assim. Claro, há situações em que a gente pensa, mas isto, se não acabasse assim era mais giro. Já tive alguns livros que acabaram assim de uma forma um bocadinho pouca. Isto é, faltava ali mais qualquer coisa, mais emoção, mais final.
deixam assim, tipo, muito ao de leve um final, mas mudar acho que não mudava nada. Então, eu agora vou fazer uma pergunta aos dois, eu só preciso que me expliquem o porquê, que é, preferem um livro físico, e-book ou audiobook? Vou acabar Vá. agora sou eu à frente. Não tenho dúvidas. Livro físico, papel. Não tenho mesmo dúvidas. Porque para mim é muito importante ter este objeto e mexê-lo, sentir-lhe a textura, olhar para as capas completamente diferentes, o papel completamente diferente, Folhar uns a para página. outros, uns pequeninos, outros grandes, uns enormes com 600 páginas, outros, acabei de ler um há 2 dias que é assim uma coisinha pequenina, de um autor que eu acho muito divertido, uma vez que perguntaste aqui, que é mesmo muito divertido, que é o Afonso Cruz, é um português, e escreve livros pequeninos, portanto toda a gente E consegue grandes. lê-los. Pequeninos A e gente grandes. diz para já só os pequeninos, que é para eles lerem. Mas não tenho dúvidas. E além do mais está provado que os livros físicos estimulam mais os nossos neuróniozinhos, precisam de ser trabalhados também. É para eu responder também a esta questão. Também. Eu digo, o objeto livro é daqueles objetos que será a última versão. Ninguém vai conseguir fazer melhor do que isto. Quando as pessoas às vezes falam em alguns objetos que existem, como por exemplo uma faca ou um garfo, acho que ninguém vai daqui em diante fazer um garfo melhor do que aqueles que nós utilizamos nas nossas refeições. E o livro também é um pouco assim. Ou seja, também o livro teve algum processo evolutivo. Nós vemos livros do tempo dos romanos que são rolos e livros que tiveram materiais diferentes, mas agora nós estamos aqui perante este livro com estes fólios e eu acho que se chegou aqui a um ponto mesmo muito bom e inclusivamente, tu falaste na questão do e-book, eu tenho aqui o livro sempre ligado. O livro está sempre ligado à corrente e eu coloco aqui assim este marcador, eu sei onde é que eu ia e vou continuar a ler, e se eu deixar cair, não há nada lá dentro de eletrónico que se parta e eu vou conseguir continuar a lê-lo. E eu ainda não me converti por isso aos livros eletrónicos e tenho muitos livros lá em casa e pronto, isso às vezes é um problema. Agora, nada me diz que no futuro nós continuemos a ter maioritariamente livros físicos e livros em papel, porque efetivamente acaba por ser, em termos ambientais, aqui uma questão que se pode colocar e por outro lado até em termos de custo também acaba por ser, se nós hoje comprarmos uma versão em papel ou comprarmos a versão digital é mais barata, mas claramente eu sou pelos livros em papel ainda. Ok, muito obrigada pela vossa participação. Tenho a certeza que as pessoas que verão este podcast vão adorar a vossa participação, as vossas opiniões quanto às perguntas que eu vos fiz. E o importante mesmo, desculpa, é que comecem ou continuem a ler cada vez mais. Ou Exatamente. seja, a nossa presença aqui foi nesse sentido, para que os nossos alunos tenham uma biblioteca fantástica, que a usem e que consultem e requisitem os livros. Exatamente. Isto é completamente verdade. A biblioteca da escola é fantástica. Ainda por cima está sempre a ser reativada, reposta, estão sempre a haver livros novos que são fantásticos, sempre últimas novidades e acho que é mesmo de aproveitar. Não é preciso sequer gastar dinheiro, é ir à biblioteca e requisitar. E muito obrigada pelo convite e por termos estado aqui. E obrigada, Margarida. Acho que também foste uma boa entrevistadora. Obrigada. Então, dando continuidade ao podcast, tenho aqui connosco a Dona Dulce e a Dona Ana, que fazem parte da nossa comunidade educativa e vão-nos falar um pouco mais sobre a leitura e livros. Então, começo já aqui por fazer uma pergunta que é já para as duas, que é qual é que é o livro que no momento têm na mesinha de cabeceira e que estão a ler e... Posso começar? Uhum. Então eu tenho A Amiga Genial, de Helena Ferrante. Comecei a ler ontem. Portanto, ainda estou muito no início. Mas é uma das minhas leituras de cabeceira. Eu, neste momento, tenho na minha
mesa de cabeceira, é o meu suporte, o livro O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, de José Tolentino de Mendonça. E recorro a ele, porque neste período da minha vida, de vez em quando, abro assim numa página ao calhas e tem lá umas boas respostas. Então, vou agora começar perguntas. Vocês não sabem, vão responder exatamente o que vos vier, o que vocês acham, com a maior sinceridade de todas. E começo já aqui pela Dona Dulce, que eu queria perguntar qual é o autor ou a autora que nunca lhe desiludiu. Tenho vários. Eu normalmente leio, se leio um livro e gosto muito dele, eu tento ler sempre mais sobre aquele autor. E então acabo por ficar apaixonada por vários, não tenho assim nenhum em especial. Vou lendo e vou gostando e vou guardando as recordações dos meus livros. Não tenho nenhum autor assim especial. E agora vou perguntar à Dona Ana se pudesse recomendar um único livro, mas só um, para que toda a gente o lesse, qual é que seria? Eu vou mostrar um pouco repetitiva, porque já há uns anos na biblioteca fizemos uma atividade no qual eu fui falar também exatamente deste livro, que é a Lua de Joana. Este livro eu teria, se calhar, menos do que a tua idade quando o li, e acho que é transversal a todas as gerações, porque é a questão da droga, que ainda não está totalmente resolvida e não sei se alguma vez estará, e alerta-nos para o facto de olharmos para o lado, tentarmos ser o apoio de alguém, e que muitas vezes nem isso é suficiente para podermos ajudar de facto alguém. Portanto, este livro foi um livro que me ficou para a vida, e aconselho todos os jovens a ler. Porque, de facto, jovens e até adultos. Sim, mas isto numa idade assim como a tua, não sei, ainda não leste? Não. Aconselho-te a ler. Dá-nos assim um choque. Choque de realidade, não é? Um choque de realidade. Infelizmente é a realidade. E agora vou perguntar outra vez à Dona Dulce, se pudesse viver, acompanhar aquela história e estar lá dentro, qual é que seria o livro? Olha, eu vou falar de um livro que eu já li há muitos anos e que me ficou na memória. Eu julgo que também seja da Joan Harris, A Praia Roubada. E esse livro ficou-me na mente exatamente porque ele é passado numa praia, e eu consegui encontrar semelhanças com a minha terra, que é Peniche. E então eu fiquei muito apaixonada. Aquilo é um romance, não deixa de o ser, mas é passado numa zona muito bonita, e eu fiquei encantada porque aquilo quase que se encaixava na nossa terra. E então ficou-me na memória, apesar de eu ter muitos livros que eu fiquei apaixonada, uns pelo estômago e outros pelo coração. Porque há livros que nos prendem para o estômago. Eu gosto de comer livros e saboreá-los. Acho que todos nós gostamos, todos os leitores. Não é? É sempre, acabamos um e vamos logo para o outro. Exatamente. E agora vou perguntar, que esta pergunta é um bocadinho difícil, que normalmente não, mas marca muito, que é, qual é que foi o livro que lhe fez gostar de ler? De facto, eu não te consigo dar uma resposta exata, porque antigamente nós tínhamos acesso aos livros logo assim. Vocês agora não, já é tudo digital e não sei o quê. Nós era livro de livro, e sempre gostei do livro físico. Exatamente. Portanto, não há assim um livro que me tenha despertado o gosto para a leitura, mas recordo-me de uns pequeninos que havia com as histórias infantis. Eram uns pequenininhos, lembras da formiguinha? Sim. Ou da formiga, em que tinhas várias histórias infantis, e foi por aí que comecei, e recordo-me deles com algum carinho. Opa.
E a Anitta? A Anitta A Anitta era em A todo Anitta. lado. Mas a Anitta até hoje. Eu lembro que eu também, quando era criança, também lia muito as histórias da Anitta. Da Anitta. Tudo, Também nos sobre fazia tudo. viajar. Uhum. E fazíamos tudo também como ela. Pois é. E falava sobre tudo. Cada livro era uma história. É verdade. E agora, uma pergunta outra vez para as duas, que é, pergunta assim final, que é, têm que me dizer o que é que acham, ou se preferem o livro físico, o e-book ou o audiobook. E têm de explicar o porquê é que têm essa posição. Olha, eu prefiro mesmo o livro físico. E eu explico porquê. Eu tenho uma tendência a apaixonar-me pelos livros que tenho. Eu não me desfaço de nenhum livro. Nunca dou ou vendo um livro meu. É meu e nesse aspecto eu sou muito egoísta. Gosto de mexer neles, senti-los e cheirá-los. Porque é uma coisa que me dá prazer. Eu ainda há pouco eu estava a falar de uma situação que eu tenho. Por exemplo, a minha filha recebia livros em pequena repetidos. Eu nunca consegui trocar um livro, porque cada livro tem um significado. Tem o significado que ele contém, do autor, e tem o significado que nós lhe damos. Quem deu os livros, quem nos ofereceu um livro, ofereceu com um objetivo, com um sentimento. E eu não quero ficar sem esse sentimento no meu livro. Portanto, os meus livros são meus e eu guardo-os muito bem guardadinhos, que é para os manter. Então, é sempre livro físico. Sempre livro físico, nunca e-book, nem audiobook, nada disso. O meu livro. Enquanto a Dona Ana, o que é que acha? A Dona Ana partilha da mesma opinião da Dona Dulce, porque até o cheiro dos livros é qualquer coisa. O irmos para... Eu sei que agora as tecnologias estão muito avançadas, mas irmos para a praia, não estarmos preocupadas porque tem o sol a bater, ou porque tu marcas e está ali. Precisas de anotar alguma coisa, anotas. É quase como um objeto pessoal. Estes não, que são da biblioteca escolar, não convém. No entanto, os que nós temos em casa, os nossos, mesmo nossos, é quase como uma pertença. É um tesouro. É o que nos identifica. É, mas o cheiro dos livros então é qualquer coisa. Então, eu peço já muito obrigada por terem participado neste podcast. Espero também que tenham gostado. Obrigada, Margarida. Obrigada por nos convidarem e falar de um tema que nos é muito querido. Então, para concluir o podcast, tenho aqui comigo a professora Teresa, professora de português, e tenho aqui a aluna Kautar, do 12º CT1, que nos vão dar um bocado das suas opiniões. Vou fazer uma pergunta e as duas vão ter que responder, que é: qual é que é o livro que atualmente tem nas vossas mesas de cabeceira? Eu primeiro queria agradecer o convite, porque acho que foi muito simpático da vossa parte e penso que os meus alunos a quem eu estou a dar aulas neste preciso momento agradecem imenso eu ter fugido para vir aqui dar a minha opinião, aliás, dar a minha opinião ou dar algum contributo para o vosso podcast. Vais ficar desiludida porque eu não tenho livros à mesa de cabeceira, portanto não podes perguntar assim. Eu não tenho um livro de mesa de cabeceira. Eu quando vou para a cama para dormir é para dormir. Portanto não vou ler, na verdade não vou. Mas se queres saber o livro que eu estou a ler, eu digo-te. Mas se calhar a Kautar tem um livro de mesa de cabeceira, ou não? Sim. Tens? Então, qual é o livro de mesa de cabeceira? É o livro que se chama Legendary. É um livro em inglês, que estou a ler em inglês, e de uma autora americana. Que fala sobre a história de duas irmãs, a Scarlett e a Donatella, que vão participar em alguns jogos. Ok, então estou a ler um livro de uma escritora, acho estrangeira. Ela não sei se
Nova Zelândia, não sei. Sei que não é portuguesa, mas teve um ano passado aqui na escola, nos rostos da escrita, e a apresentação do livro que ela fez desafiou-me para a leitura, e por incrível que pareça, estou a ler o livro e agora não consigo, acho que fiquei bloqueada por estar a ser gravada, mas não me lembro do nome do livro. Mas na verdade, pronto, é um livro escrito por uma autora estrangeira, mas sobre, é um romance histórico, é sobre, no fundo, acontecimentos que dizem respeito à história do meu país, e isso, a apresentação do livro foi de tal forma cativante que eu senti-me compelida para comprar o livro e comecei a lê-lo entretanto, porque eu sou um bocadinho, eu sou viciada no cheiro dos livros. E então muitas vezes compro livros por impulso, portanto, e só o cheirinho dos livros me satisfazem, e então como não tenho disciplina, vou comprando os livros e vou amontoando em listas de espera, não é? Este que foi dos últimos que adquiri, até porque estava na parte de cima, não é, dos meus livros por ler, acabei por começar a ler e estou a lê-lo ainda e estou a gostar imenso, e achei maravilhoso termos uma autora estrangeira a se fascinar com a história de Portugal, a história dos descobrimentos marítimos, e no fundo fazer uma pesquisa profunda sobre o que aconteceu há 500 anos atrás para fazer este relato, não é? Mas é uma história gira porque também nos motiva pela atualidade da questão dos refugiados, das perseguições, das minorias, do racismo, do antissemitismo e por aí fora. Portanto, é um livro atual por isso. Não te posso dizer já se é o meu livro preferido, e agora puseste-me a falar e agora para me calarem é uma chatice. Não te posso dizer se é o meu livro preferido porque não acabei, não é? Não acabei ainda. Mas dos últimos que li e que considero que de facto me marcou, foi um livro do Walter Ugumem, As Doenças do Brasil. Aliás, eu gosto de quase tudo o que o Walter Ugumem escreve. É profundíssimo e tem uma escrita, do ponto de vista literário, muito rica. A frase muito bem feita, os jogos de ideias, de imagens, de metáforas muito bem conseguidos, e é uma leitura que me satisfaz. Mas a escrita que mais me dá prazer ler, e não é consensual, porque há imensa gente que eu sei que não gosta, é a escrita de Saramago. Está bem? Tudo o que José Saramago escreve, particularmente numa fase mais final, depois dos anos 80, que ele decide, pronto, ser inovador e não cumprir com as regras de pontuação, acho maravilhoso. Portanto, aquilo é um estilo de leitura que me leva no pensamento do autor, não é? Eu mergulho ali e aquilo às vezes é um labirinto muito, muito interessante. Do Saramago, tenho livros que amei e tenho livros que me marcaram, e um dos que mais me marcou foi o Levantado do Chão. Ok? Que gostei das Intermitências da Morte, gostei da Viagem do Elefante, gostei do Memorial do Convento, gostei mais ou menos do Ano da Morte de Ricardo Reis, o Evangelho segundo Jesus Cristo também gostei muito. Portanto, é melhor eu calar-me, porque agora a caltar tenho que dizer que outros livros leu e que a fascinaram, não? Sim, então o que é que tu leste mais que te fascinasse? Um livro que em inglês também se chama The Six Crows, que fala sobre amigos que queriam salvar outra amiga deles. E eu cheguei a ler o primeiro livro, o segundo livro ainda não comprei e queria também ler. Ok. E então agora vou-te fazer uma pergunta a ti, que é só para saber qual é que foi o livro que te fez gostar de ler, que começaste a ler intensamente, que te fez realmente, eu gosto disto, eu gosto de sentir este sentimento de estar a ler. Eu honestamente não tenho um livro que me fez sentir isso. De quando que eu era pequeninha, os meus pais sempre compraram um livro para mim para ler, forçaram a ler, entre aspas, e também eu sempre mostrei um gosto para ler, por isso eles
continuaram a comprar livros para mim, mas não tenho um livro que fiz sentir isso. Ou seja, como já lês desde pequenininha, já não... Ok. Sempre gostei de ler. E agora vou fazer uma pergunta à professora Teresa, que é: se pudesse viver dentro de um livro, se pudesse acompanhar a história, se pudesse estar com os personagens do livro, qual é que seria esse livro? As Intermitências da Morte, do Saramago. Porquê? Porque eu acho que é assim um bocado inusitado, não é? A morte aparece-te à frente e é uma pessoa, é uma mulher bonita e cativante. É toda uma imagem que o Saramago constrói à volta da morte que deita por terra o conceito que nós temos de morte, não é? E de alguma maneira nos dá a entender que aquilo de que mais tememos, de facto, é o melhor que pode acontecer em algumas circunstâncias da nossa vida. Porque o mundo seria completamente insustentável se a morte não fizesse o seu trabalho. Tá bem? Agora, como o faz, pronto, é contestável. Mas eu acho que eu gostava de conhecer, viver aquela situação de conhecer essas personagens e o violinista, porque ela se apaixona e pronto. Acho que teria sido giro estar dentro disso. E também nas doenças do Brasil. Eu acho que viver na Amazónia, contactar na Amazónia, norte do Brasil e contactar com os primeiros povos indígenas, não é? Que depois se misturaram com os africanos levados escravos e que fugiram da escravatura e se embrenharam pela selva adentro e acabaram por haver encontros de etnias, de culturas. Também acho que seria muito interessante. Mas eu gostava muito de falar do primeiro livro que me fez gostar de ler. Pode ser? Pode. O meu foi O Príncipezinho, do Saint-Exupéry. E é engraçado porque eu sou do tempo em que, quando fazíamos o secundário, quando andávamos na escola, a primeira língua que normalmente toda a gente optava por ter era o francês. E o inglês depois. Eu até tinha família na França e para mim o francês foi uma opção de primeira instância porque, como tinha familiares a trabalhar em França, achei que podia desenvolver mais o francês. E o primeiro contacto que tive com o Príncipezinho, comprei o livro, foi em francês. Portanto, o meu Príncipezinho mais antigo é em francês. Ok? E a verdade é que com as minhas dificuldades de ler um livro daquela riqueza em francês, não era a minha língua mãe, suscitou-me o interesse de comprar a versão portuguesa e de ler em paralelo. E a partir daí, pronto, rendi-me. O Príncipezinho também foi o livro que me fez começar a ler e começar a gostar de ler, e eu acho que é um excelente livro para começar. E depois, para começar, e repara, eu acho que é um livro giro para começar e para acabar. Sim. Porque o Príncipezinho lido aos 15, aos 16 anos não tem a mesma dimensão que tem aos 30. E seguramente não terá a mesma dimensão aos 60. E há livros que são assim. O Príncipezinho é apenas um exemplo. Há livros que a dimensão que eles ocupam na nossa vida depende do estádio, da maturidade que nós temos e do conjunto de vivências que já tivemos, não é? E que de alguma maneira nos fazem encarar para aquela leitura, para aquele mundo que depois nós criamos, não é? Que a leitura propicia isso e dá-nos outro gosto. Eu acho que realmente nós, quando lemos um livro, puxamos muito o assunto para as nossas vidas, interpretamos mesmo o que é que eu faria se isso me acontecesse, se fosse agora. Eu acho que realmente é completamente incrível a sensação. E agora vou fazer uma pergunta também, agora à professora, que é qual é... Outra vez? Ok, sim. Pronto, eu é que falo muito, claro. Sim. É só porque, pronto, é para ir redando as perguntas, que é qual é que é o livro que lhe pode fazer assim sentir chorar, ou que
Quando Então, queres. o que tu me queres perguntar é se eu li algum livro profundamente perturbador. É isso? Mais ou menos, sim. Pode ir por esse caminho. Olha, então é assim, o livro que me fez chorar quando acabei foi O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Foi altamente perturbador para mim perceber como é que a educação das jovens era feita no século XIX, como é que os casamentos eram arranjados, a violência que era nos imporem um casamento quando somos jovens, e ainda acontece em algumas culturas e alguns países. Isso para mim foi profundamente perturbador. Eu chorei quando acabei o livro, porque a morte dos três, daquele triângulo amoroso, deixou-me tão cedo, uma morte muito prematura, não é? Deixou-me profundamente perturbada e chorei. E é muito engraçado, porque quando a minha filha fez o secundário, perguntou-me para o projeto de leitura: mãe, o que é que tu achas que eu devo ler? E eu recomendei O Amor de Perdição. E ela acabou O Amor de Perdição e foi ter comigo à cozinha. Eu nunca mais me esqueço disto. Ela foi ter comigo à cozinha a chorar e disse: mãe, que livro. Pá, é incrível. E, no fundo, não é um grande romance, não é? É um livro que se lê muito facilmente. Foi escrito em 15 dias, foi escrito na prisão. Depois tem este elan toda à volta que faz dele, de facto, um livro maravilhoso. Esse foi um livro que me fez chorar, está bem? Livros perturbadores. Eu tenho lido alguns, não de grandes escritores, de grande perícia literária, mas lido alguns de um jornalista que toda a gente conhece, que é o José Rodrigues dos Santos, e é perturbador, com uma escrita muito jornalística, uma escrita muito clean, muito direta, muito objetiva, muito fácil de entender, mas perturbador quando ele vai a partir de factos reais, não é? Que resultam da sua pesquisa jornalística, depois constrói romances que nos levam a realidades que nós achamos que isto já não existe, não é? E aí sim, encontrei alguns livros perturbadores. Pronto, eu já entendi que a professora Teresa lê livros muito diversificados, não tem um tema específico, mas agora eu quero saber qual é que é o teu tipo de género de livro, se é romance, fantasia, terror, porque normalmente as pessoas tendem a gostar mais de um tipo e a ler mais. Eu gosto mais de fantasia. O livro que eu estou a ler agora, Legendary, é uma fantasia, e o livro também que eu disse que foi o melhor livro que eu li até agora, também é fantasia, porque eu gosto de fantasia com romance, os dois misturados. Este tipo de livro. Outro livro de fantasia, por exemplo, este que eu estou a ler agora, tem magia. E o Six Crows tem dragões, este tipo de coisas, monstros, percebes? E cada livro diferente nos faz sentir que nós estamos a viver num mundo diferente. E mesmo dentro dos géneros de livro também temos vários temas para explorar e sim, estou a entender o que é que estás a dizer. Pronto, agora queria era mesmo perguntar às duas também, que esta pergunta é muito, muito, muito boa para vocês não responderem as duas, que é: se pudessem recomendar um único livro para toda a gente do planeta ler, qual é que seria? E o porquê? Epá, essa é uma pergunta muito difícil. Pois, por isso é que é tão fixe. Admito que sim, mas isso assim, ler só um livro para toda a gente do planeta. Se fôssemos pensar em toda a gente do planeta, mas aquilo que eu vou dizer não é consensual, e neste preciso momento é capaz de ser assim muito, muito, muito pouco bem-vindo, estando o mundo como está, mas eu aconselhar mesmo a Bíblia. Porquê? Porque eu acho um livro fabuloso em termos de valores.
em termos de exemplos. Valores e exemplos, e fico-me por aí. Está bem? Pronto. Acho que se há livros que fazem pensar, eu acho que a Bíblia é um deles. E quanto a ti, o que é que achas? Qual é que é o livro que dirias para toda a gente ler? Eu, honestamente, eu acho que eu ainda não li um livro que eu sinto que todas as pessoas têm que ler. Eu já li livros que eu gostei muito, mas ainda não senti esta sensação. E acho que é uma razão para mim continuar a ler, para encontrar este livro. Acho que sim, também nós com a idade que temos ainda temos muito por explorar e por conhecer livros novos, realmente. Sim. E agora a pergunta assim para acabar, que é se preferem livros físicos, e-book ou audiobooks, e porquê têm de defender a vossa ideia? Já defendi logo no princípio. Eu disse que eu gosto dos livros e gosto do cheiro dos livros, portanto não há audiobooks nem e-books. Eu posso ler por aí, mas não é o mesmo prazer. Porque eu gosto de sentir o livro, gosto do cheiro das folhas, gosto de folhear, gosto de andar para a frente e para trás e não andar assim, não é com o dedo. O áudio não é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa que, por exemplo, os nossos manuais trazem áudios dos poemas. Eu acho que leio muito melhor que eles. Com mais expressividade. Eu acho que leio melhor, ponto final. Até os meus alunos são capazes de ler melhor, entendes? Portanto, o áudio depende de quem lê, depende, e às vezes as escolhas das editoras não são as melhores escolhas, na minha opinião, não é? Portanto, um audiolivro não, de todo. Um e-book, pronto, imagina que vou fazer uma viagem, tenho aquelas coisas, como é que é um tablet ou agora não, Kindle. Kindle, pronto, e sim, aquilo é muito bom e não preciso de luz especial, porque aquilo, pronto, sem dúvida, mas o prazer da leitura faz-se comigo com um livro. Não é? E basicamente o cheiro dos livros é uma coisa que me fascina. Verdade. Sim, eu concordo com a professora, ela já disse tudo, o cheiro, a sensação de um livro físico é melhor do que só passar o dedo ou ver o audiobook. Eu não gosto do audiobook, nunca tentei, mas não gostei. O e-book, sim, mas eu prefiro ler um livro físico. Bem melhor. É, sem dúvida. Eu acho que nós pegamos muito também porque lembramos de estarmos a folhear aquela página e depois temos essa memória e acho que... eu gosto de riscar. Escrever apontamentos de... Sublinhar frases. Gosto. Pronto, o que é que eu hei de fazer? Gosto. E às vezes ando a procurar aquela frase que eu li, ando a ver... Onde é que eu sublinhei porque esta frase é maravilhosa. E guardamos as coisas mais do que provavelmente... E nas férias faço uma coisa que ninguém gosta lá em casa, detestam, ficam lá, está ela outra vez. Estou a ler uma coisa qualquer sossegada, olha, para tudo, olhem esta frase. E leio a gente. Farta-se de gozar comigo por isto, mas pronto, está tudo certo. Eu faço a minha função, eles se quiserem depois digiram a frase e interpretem como quiserem, mas chata, lá vem ela. Mas faço isso com as notícias também, por exemplo, estou a ler qualquer coisa e vejo qualquer coisa de estrondoso e leio para alto, para quem está à minha volta. Estou na praia, eu sou o farol das notícias. Quero já agradecer, porque acho que adorei a vossa presença, assim, acho que as vossas opiniões foram muito bem dadas. Obrigada. Acho que argumentaram muito bem e muito obrigada por terem vindo aqui ao podcast. Olha, obrigada pelo convite, foi muito bom. E quando fizer sobre outro tema, estou à vontade para ser modelo outra vez. Para ser outra vez modelo. Tá, eu também gostei da experiência. E a Kautar é uma aventureira, não é? E foi este o nosso podcast. Espero que tenham gostado. Lembrem-se que ler é muito importante e que nós temos mesmo na nossa escola uma biblioteca onde podemos ir lá requisitar livros e que é muito importante a leitura porque nos faz aprender palavras novas e conceitos novos e que todos nós devíamos ler. Muito obrigada.